Olá, boa noite, tudo bom? Bem-vindos. Iniciando a live. Olá, Thaís. Deixa a gente fixar o conteúdo. Tudo bom? Bem-vindos. Pessoal que entrou, se puder conferir se o som tá ok. Tudo bom? Isso. Enviar o convite para o Luiz. Olá, Luiz, tudo bom? Olá, boa noite, tudo bem? Gente, tudo bom? O som tá ok, o pessoal já confirmou. Maravilha. Então, esse Daí, clima de Curitiba, hein? esse clima. Ontem eu gravei um stories, eu tava de manga curta. Daí hoje eu gravei com essa blusa e mais um casaco de lã, que eu tava usando de manhã e agora também já não estou usando. E assim vai, né? Porque realmente. Ó, Sabe que tem eu gente que sempre, é sua fã aí. sabe que eu sempre brinco, né? Um corpo tropical em um ambiente subtropical. Então, essas mudanças de clima são terríveis. Eu vejo pelos recém-nascidos, né? Muita, Ah, essa idade eu me sinto um neném, então. um pouco isso. Sim, sim. Verdade. Quem já entrou, se puder falar pra gente, se já ouviu falar alguma coisa de estudo de caso. Vamos ver o que o pessoal está sabendo sobre isso. Enquanto a gente espera mais gente entrar e ler o caso. Ah, o Clevon conhece. Deixa eu ver quem mais. Ah, oi, Osana, tudo bom? Quem entrou aqui conhece o que é estudo de caso? Já ouviu falar? Já participou dessa metodologia em algum processo? O James também. Tá, o James e tá a Sueli. Ela me avisou que ia entrar pelo Insta do marido. Sim, é tudo, como fala, comunhão de bens, né? Ó, tem esposa de alguém aí que entrou também. Tudo bom, Flávia? Boa noite. Ó, tem mais gente que conhece o que é o estudo de caso, de fato, é. Aí o Luiz me perguntou se a gente lia o caso em espanhol ou em português. Luiz, em português, espanhol, acho que não vai dar certo. Pode ser em portunhol, fica elegante, né? Sim, aham. Sim, sim. Eu vi aí a Mireia Marroquim. Eu não sei se é a Mireia mi prima ou Mireia mi tia. Então a Oh, gente tá com. Carlita. E, e ela tá em El Salvador? Está lá, em Salvador. Isso Sim, mesmo. nossa, então nós estamos internacionais hoje. Estamos hoje um pouquinho internacionais. Ah, o Alexandre falou que gosta do estudo de caso como metodologia. Então a gente vai ver, ó, tua prima. Luiz, veio a resposta, aí a tua prima. Primita. Isso, exatamente. Que legal. Então a gente podia ir se apresentando, né, Luiz? Eu me apresento, você se apresenta, daí mostro o livro aqui e a gente já vai esquentando aí. Pode ser? Pode ser. Deixa eu ver que horário que tem aqui, vamos conferir. Ops, 8h03. Saiu. Opa, deu aqui, já resolvi. Então, eu sou a Regina Pix, sou psicóloga, sou pedagoga também, sou mãe de 5 filhos, trabalho no consultório com psicologia infantil e adolescente, com orientação de pais também, e trabalho em escola como psicólogo escolar. Conheci o Luiz
Ah, eu não sei quanto tempo faz que eu te conheço, Luiz. Agora eu fui falar, deu branco aqui. Enfim, a gente trabalhou junto já mais próximo durante 2 anos. Conheço a esposa, os filhos também, 3 fofinhos. E hoje a gente pensou, faz um tempo que eu tinha ideia de trabalhar caso, e tem um livro que eu gosto bastante, que eu tive aula quando eu fiz pós com o pessoal da Universidade de La Sabana. E daí eu falei, Luiz, então vou fazer o caso junto na live. Daí o Luiz topou e a gente tá aqui. Então a gente vai fazer essa experiência num formato um pouquinho diferente das outras lives que eu fiz, ou sei lá, das lives que a gente está acostumado a assistir. Vocês aprovando, a gente repete a metodologia. Então o livro que a gente vai usar vai ficar espelhado aqui, depois o Clevon coloca para vocês um marido que dá o apoio técnico aqui, que é esse material. Então a gente selecionou um caso daqui, que é sobre o tema de autoestima, e é sobre isso que a gente vai falar. Luiz, com você a apresentação aí. Tá bom, boa noite. Bom, eu acredito que já conheço quase todo mundo daqui. Pena que não consigo ver, né? Mas, enfim, Luiz Ernesto Marroquim, né? Não tem como disfarçar, nem pelo sotaque, nem pelo rosto, né? Já quase 17 anos está no Brasil. Estou aqui por causa da minha esposa, né? Éramos namorados lá e ela me trouxe. O amor me trouxe ao Brasil, né? Já na época, sim, na época já trabalhava em colégios. Tenho 20 anos de estar trabalhando em colégios, né? E bom, estudei administração e pedagogia, né? Depois fui me especializando, enfim. Mas sobretudo aí pai, né? Professor, sempre muito perto da criançada, da família. E por isso que me empolgo muito quando se tocam esses temas, né? Hoje, como a Regina comentou, vamos falar sobre um estudo de caso específico, mas eu gostaria de comentar, né, que esse estudo de caso é um meio, né? Aqui no Brasil chamam de case, né? É um meio, porque o que acontece, né? Muitas vezes a gente se mede pelas ações. Quando eu falo ações, pode ser palavras, pode ser coisas concretas, inclusive deixar de fazer algumas ações importantes, né? E para chegar na ação, passam algumas coisas antes, né? Podem passar muitas coisas antes, mas eu queria falar de duas em específico, dos sentimentos, né, e da inteligência. Só que, às vezes, quando estamos bem agitados, bem no dia, né, ou estamos na família, enfim, quando a situação está bem apertada, né, às vezes acontece que a gente pensa com os sentimentos, né, ou sente com a cabeça, né, normalmente a gente tem uma tendência de agir, né, e às vezes não pensamos bem, ou às vezes não sentimos bem. E uma forma para tentar colocar as coisas em ordem é a metodologia de caso, né. Então, por que é legal? Porque são situações reais que eu vejo em um texto, que são outras pessoas, mas são situações que acontecem comigo, né, com todos, né, que ajuda a refletir e tentar entender e pôr para a vida, né. Então, o estudo de caso é uma forma, né, um caminho para tentar entender bem, para tentar sentir bem, né, e fazer uma diferença em que ocasiona, né, o motivo, né, qual que é a raiz de tudo isso, né, identifica fatos concretos, como se manifestam as coisas, e já tendo muito claro, né, o que está gerando esses fatos, ou seja, já tendo claro os problemas ou as dificuldades, já é fácil colocar o remédio, né, ou remédio, né. Então é assim como funciona. Então, se me permite, posso ler o caso? Sim, com certeza. Então, eu vou tentar falar em português, beleza? Sotaque não dá para tirar. Então, aí vai desse jeito, né? Bem puxado esse sotaque, Luiz. Tem, né? Agora, vamos lá. O tema é a arte de fomentar a autoestima em crianças com menos de 6 anos. Né? A autora chama-se Vilma Amparo Pineda Puerto, e o livro é esse que mostrou Regina, chamado Livro de Idade Pré-Escolar. Diz assim, vamos lá, atenção. Adriana Maria, um nome, você vê que é latino mesmo. Adriana Maria é uma mulher solteira de 34 anos. Ela trabalha como contadora numa grande empresa têxtil há 14 anos. As pessoas que a conhecem acham que possui um temperamento muito difícil.
pois não costuma expressar seus sentimentos. E parece uma mulher com atitudes frias. Ela é uma excelente trabalhadora e parece que não existe para ela outra motivação diferente a não ser ficar sentada na frente do seu computador e fazer números e contas. O psicólogo orientador do departamento onde ele trabalha atendeu a Adriana Maria e, em pouco tempo, iniciou com ela uma série de conversas. Inicialmente, não foi fácil estabelecer empatia, mas aos poucos, o psicólogo foi conseguindo que a Adriana tivesse confiança e expressasse suas lembranças mais íntimas. Nas conversas com o psicólogo, a Adriana sempre fez referência à sua primeira infância, da qual tem lembranças pouco agradáveis. Em casa, seu pai tinha um caráter muito autoritário, mandava em todos com muita exigência. Inclusive, lembra de uma vez ter visto ele batendo na sua mãe, que era uma mulher passiva e que dependia econômica e emocionalmente dele. Nunca lembra tê-los visto dançar juntos, brincar juntos ou simplesmente dialogar com amor. Ela nunca recebeu maltratos, pois evitava ficar perto dele e respeitava ao máximo possível seus gostos. Adriana não lembra mais dos seus pais, pois quando tinha 7 anos, eles faleceram em um acidente, e ela, filha única, ficou com uma tia solteira que trabalhava o dia inteiro. Hoje, Adriana mora sozinha e vive a sua vida. Então, esse é o caso da Adriana Maria. Deixa eu ver se dá para colocar. Amor, você consegue pôr nos comentários? Vou ver se dá. A gente nunca testou colocar um texto tão grande nos comentários. Vamos ver se vai. Porque daí o pessoal que está entrando, se quiser ler, né? Consegue ler. Aí para o pessoal que tava ouvindo os casos, a gente não falou no começo, a gente convidou vocês para a live na maior, assim, né? Mas o fato é que essa live a gente vai precisar da participação de vocês mais do que nunca. Então, assim, depois que lê o caso, o Luiz estava comentando no começo, a gente começa a levantar os fatos. Então, do que o Luiz comentou do caso, queria pedir para o pessoal que ouviu quais são os fatos que vocês consideram relevantes durante a infância dela. A gente pode separar infância e idade adulta. Então, os fatos que vocês entenderam como relevantes durante a infância dela. Enquanto as pessoas colocam os comentários, gostaria de comentar, né, que o estudo de caso, né, envolve pessoas e envolve situações, né? E nesse caso, estamos no foco na Adriana Maria, tá? Então, o que aconteceu com a Adriana Maria? Então, vamos pegar os fatos relevantes sobre a Adriana, beleza? Sim, já apareceu ali que ela batia, que o pai batia na mãe, falta de admiração pela figura masculina. Sim, o modelo que ela tinha era de alguém que ela viu agredir fisicamente a mãe. Trabalha como contadora numa grande empresa têxtil, 14 anos. Isso, vamos pensar nos fatos lá da infância primeiro. Autoritarismo, sem a menina pudesse sentir autoritarismo, sem que a menina pudesse sentir a vontade para expressar. Um pai autoritário. O pessoal tá bem, ó. Né? Muito bem aí. O que mais que tinha? Perda dos pais muito cedo, é outro fato, e repentino, né? Num acidente. Tem uma outra questão que o Luiz comentou, vamos ver se alguém comenta, senão eu vou pegar minha cola aqui. Da figura da mãe, que mais que vocês identificam? Ops! Ai, agora aperta esses botões aqui, acontecem umas coisas. Tinha sumido tudo aqui. A mãe que é submissa, isso mesmo. São esses os dados.
a mãe passiva e submissa, dependia financeiramente, emocionalmente do pai. E sobre a relação do pai e da mãe, quem que viu, quais são os dados que vocês acharam relevantes? Sempre tem um delay, né, entre a pergunta e a resposta. Então, o que aparece ali é que ela não via muitas trocas afetivas entre o pai e a mãe. Não sei se alguém tinha colocado esse comentário. Isso, agora, isso. Falta do exemplo do relacionamento afetivo entre os pais. Isso, aham. Então, eu acho que de fato são esses, né, Luiz, da infância. Você tem mais algum? Ah, violência Sim. doméstica, teve. Enfim, ela comenta as impressões, né? Comenta impressões e fatos concretos, né? Mas de fato são esses aí, né? Então, como que acontece, né? Então, aqui tem fatos da infância e tem fatos também, né, já da vida adulta. Então, o que acontece em um estudo de caso, né? Dos fatos, quando você fala fatos relevantes, né? Se pegam aqueles fatos, né, que têm alguma a origem, que causa alguma coisa. Por exemplo, a febre, né? A febre pode ser feita por o vírus, pela bactéria, né? Enfim, né? Então, vamos lá. Eu gostaria de pegar aqui um ponto, vou pegar aleatoriamente os últimos que comentou, né? Então, que os pais, eu até vou ler o trecho aqui, nunca lembra tê-los visto dançar juntos, brincar juntos, ou simplesmente dialogar com amor. Então, vamos lá. Que impactos pode ter isso em uma criança, né? Por exemplo, por que é tão importante? Né? Trata-se de fingir, né? Trata-se ou trata-se de evitar, de ver, mas aqui temos uma percepção. Mas por que para ela é importante, Regina? Pergunto para você, por que é importante para uma criança, né? Ter presentes esses detalhes. Aham. Ah, vamos pedir para o pessoal comentar aí, gente. Vocês estão na live participando aí? A gente falou estudo de caso, quer dizer que é uma live que a gente fica perguntando coisa para vocês o tempo inteiro, assim, sabe? Então, nisso soltou a pergunta aí. O que vocês acham que acontece para a criança se ela fica sem ver essa troca de afeto entre os pais? Será que dá insegurança mesmo? Né? Aham. Ou sei lá, outra coisa que o pessoal acha que acaba ocasionando. Tá todo mundo quietinho ali pensando. Vamos deixar o pessoal pensar um pouquinho e responder. Porque fica mais. Ó, é que tem gente que tá entrando agora. Amor, você conseguiu pôr o caso inteiro? O Clevão conseguiu pôr o caso inteiro? Não? Ah, ele foi colocando trechos pequenos do caso. Daí uma pessoa já opinou com relação à insegurança, sim. Não sabe representar ou sentir afeto, aham. Não desenvolveu o lado afetivo. Viu que o pessoal tá afiado? Entraram na live e já estão tudo, comentando tudo dentro aí. Será uma criança introspectiva, com dificuldade de lidar com as emoções, que é o que eles acabam relatando dela na vida adulta, né? Aí entende que os relacionamentos não apresentam afeto. Viver num ambiente escasso de carinho. Vive num ambiente que é escasso de carinho e atenção. Acho que é isso aí mesmo. Quer comentar, Luiz? As respostas que o pessoal passou? Então, eu quero comentar da importância, né, que faz para uma criança aprender a sentir e dar nome às coisas. Porque saber o que realmente acontece dá segurança. Então, vamos lá. Por exemplo, às vezes, lidando com os pequenos, né, vamos supor um ambiente escolar, ou vamos supor os filhos, né? O que acontece com você? Né? Você vê a criança chorando. O que acontece com você? Estou chateado.
Eu estou chateado. Muito bem. Vamos supor 6 anos, pai. Vamos por aí. Estou chateado, estou chateada. Por que está chateado? Porque fulana não empresta seu brinquedo. E agora? E agora? O que você vai fazer? Não, eu tenho vontade de bater nele, tenho vontade de bater nela. Ah, tá. Mas será que você está chateada mesmo? Né? Ou você está com raiva? Né? Então a importância de dar os nomes corretos às coisas, né, faz entender as situações, né? E isso é aprendido. A criança pode até aprender sozinha, mas vai demorar mais, né? Então, a criança enxergando em casa, né? E aí que entra aquela coerência, né? O ver, o sentir, o refletir, porque realmente faz a diferença, né? E que lá na idade adulta faz uma grande diferença também. Por exemplo, vamos lá, a criança lembra, no caso de Adriana, lembra ter visto o pai bater na mãe. Então vamos lá. Tem coisas que ficam para sempre. Né? Aí não diz, no texto não diz quantas vezes, ou deixe pegar o trecho, porque uma coisa importante no estudo de caso, né, tem muitas coisas importantes, mas uma coisa é a fidelidade de entender o que está acontecendo. Porque a gente pode criar situações e colocar no caso. Isso é perigoso, porque desvia o assunto, né? Mas vamos lá, aqui, como que está escrito? Diz assim, inclusive lembra de uma vez ter visto batendo na sua mãe, né? Uma vez, né? Eu estava comentando, sabem que eu nasci em El Salvador, né? El Salvador teve uma época de guerra, né? Há muito tempo, eu lembro, viu? Eram uns 35 anos, mais ou menos, há 35 anos. Aí o que aconteceu? Em época de guerra, vocês sabem que vale tudo, né? Então, lugares onde tinha pessoas que não poderiam ser encontradas, ou lugares muito restritos, tinham granadas, bombas ao redor. Por quê? Porque quando alguém entrava, eles explodiam e dava tempo de sair, né? Ou, inclusive, não queria mesmo que alguém se aproximasse e deixava bombas, né? Eram bombas caseiras e tal. Então, o que eu aprendi quando eu tinha mais ou menos 5 anos? Luiz, não pode bater em nada que está na rua. Latinha na rua, não pode bater. Bola na calçada, não pode bater. Encontrou um papelzinho, um pacotinho, não pode encostar. Por quê? Porque pode ser uma bomba. Né? Não pode. Nunca. Né? E meus pais repetiam sempre. E, claro, sempre estavam juntos comigo, mas tinha que ter infância, né? Tinha que sair e brincar um pouquinho e tal, né? E como não se sabe, e por outro lado também... às vezes faziam coisas assim, não queriam crianças por perto, né? Então faziam, né? Faziam testes, enfim. Né? Então, qual que era o comando? Não encostar e não bater em coisas que encontrava na rua, né? Latinha de qualquer coisa, pacotinha de leite condensado, o que for, né? Então, há 3 anos, eu fui jogar futebol com meus filhos. Voltando da quadra, vinha um dos meus filhos, viu uma latinha lá na rua, na calçada, veio meu filho, pegou, assim, correu mais e ia bater, né? Ia bater na latinha. O que eu fiz? Dei aquele grito no meio da rua, não bate! Meu filho, por quê? Porque pode ter uma bomba, né? Então, poderia, enfim, foi uma coisa que ficou para mim, ficou para a vida, né? São coisas que acontecem, né? Que ficam gravadas para sempre. E olha a responsabilidade, né? Mas voltando ao estudo de caso, aqui e fazendo um paralelo, gostaria de fazer uma pergunta. Se alguém quiser compartilhar aqui também, pode colocar aí. Ela, né, quando foi no psicólogo, foi difícil conseguir uma empatia. Né? Foi difícil, né, poder conversar. E a pergunta é, o que impede uma pessoa, né, o que impede uma pessoa falar as coisas como são? Né? O que impede? Então, vamos pensar aí um pouquinho, por que eu não falo as coisas como são, né? Ou às vezes uma pessoa pode ter dificuldade, pode ser que eu não tenha dificuldade para falar as coisas como são, né? Mas por que pode causar, né? O que pode causar em uma pessoa
para que não fale, né? Para que seja reprimida. Opa, pudesse comentar aí? E às vezes até, Luiz, peraí, deixa eu nomear as emoções é de fato muito importante, mas como fazer se os pais não controlam suas emoções, sendo completamente difícil fazer essa orientação? Sim, eu acho que, pensando um pouquinho no que o Ulisses estava comentando, e daí a gente já volta nessa pergunta, você consegue pôr para mim de volta ali? Acho que primeiro ajudar a criança a dar nome àquilo que ela sente. Então, eu vejo assim, até no consultório, às vezes coisas que eu pergunto para alguma criança e ela fica pensando assim, porque de fato ela não sabe, assim, não tinha parado para pensar sobre aquilo, não tem a resposta. De fato, não sabe o que está sentindo. O medo pode ser também, né? Eu acho que a segunda coisa é, primeiro, eu não me de repente a criança não se conhece o suficiente para dizer o que ela está sentindo, assim, para poder dar nome para aquilo que ela está sentindo. Você falava no começo, né? Se é raiva, se é medo, se está chateado, qual é o sentimento que está por trás. E a segunda coisa é se eu falar o que eu estou sentindo, se eu expressar, como que o outro vai ver isso que eu falei. Então, o receio de como chega para outra pessoa e se ela vai acolher aquilo que você está falando ou não, né? Então, quando eu contasse que eu tô com raiva do meu irmão para o meu pai e para minha mãe, como que isso vai soar? Qual vai ser a reação deles, né? Então, também tem esses bloqueios nesse sentido. E daí entra no papel dos pais que a gente vai conversando, as melhores estratégias mesmo, né? A pergunta foi feita assim, nomear as emoções de fato é muito importante e a criança não tem aprendido, é um trabalho que os pais fazem com ela, assim, pais, professores, pessoas que acompanham. Mas como fazer se os pais não controlam suas emoções, sendo completamente difícil fazer essa orientação? Quer comentar, Luiz, essa pergunta que foi feita? Sim, Ó, poderia repetir, por favor? fala que nomear as emoções não é importante, mas como fazer se os pais não controlam suas emoções, sendo completamente difícil fazer essa orientação? Se não controla as emoções, agora eu fiquei na dúvida aqui, se não controlam as emoções da criança ou dos próprios pais? Se a pessoa que fez a pergunta puder comentar. Sim, mas vamos no seguinte princípio, né? Não dá para administrar o que não se conhece, né? Não consigo servir, né? Onde não sei o que posso servir, né? Então, vamos lá. Às vezes, né? Os filhos são, digo às vezes, mas sempre, né? Os filhos são um reflexo dos pais, né? Muito engraçado, né? Saudades das reuniões presenciais, mas eu gosto de ver a forma que os pais sentam, né? A forma que os pais falam, porque no fundo é um xerox, né? Os meninos fazem os mesmos gestos, e ao entender os pais, para mim, fica mais fácil entender os filhos também, né? Ou o contrário, entender os filhos me ajuda a entender os pais também. Mas, assim, muitas vezes nem os pais sabem, né? E não é por maldade, não é por falta de interesse, né? Às vezes aquela questão de colocar as coisas no seu lugar, e por isso que eu falava, às vezes a gente, né, pensa com o coração, né? Pensa, puxa vida, por que falei isso, né? Na hora tava bravo, né? Ou por outro lado, demorei muito, né? Demorei muito em falar, enfim, né? É, é importante, e falo, né? Parece engraçado, mas às vezes as pessoas adultas, né? Confundem, né? O sentimento. É incrível, mas acontece, né? E por isso precisamos um momento para refletir, né? Se a gente não procura um momento para colocar as coisas em ordem, tudo vai atrapalhando, né? Tudo vai atropelando, né? Uhum. Então, assim, para entender as crianças, né, precisa de tempo, né? É, vem muitas coisas na cabeça agora, né? Mas um bom tempo para entender. Bom, veja, agora estou com uma criancinha de um ano aí, né?
Já sei, quando está chorando de fome ou está chorando porque está cansado, de sono, enfim, a gente sabe, né? Muito bem. Mas a criança precisa entender também, né? E a gente ensina, né? Alguns aprendem muito rápido, outros demoram muito em aprender, né? Mas tem que procurar um tempo para colocar e ensinar e aprender, e, enfim, né? Para que as crianças saibam o que é cada coisa. Pode ser que no início e no final entendam, pode ser que não entendam, né? Inclusive com meninos de sétimo, oitavo, nono ano, né? A gente explica, é assim, né? E eles não aceitam. Por exemplo, na adolescência, não é que não entendam, né? Mas não querem aceitar também. São etapas. E aí, os filhos têm que aprender a confiar, né? A confiar que aquilo que os adultos, os pais, que quando ele vê que realmente, ou eles veem que o motivo fica claro que é pelo bem da pessoa, né? Eles mesmo não concordando, bravos, bravas, especialmente quando estão namorando, enfim, né? Que os pais colocam as restrições, enfim, né? Não fazem, às vezes, por entendimento, fazem por obediência, né? Então, mas isso é construído, né? E não sei, né? A vivência de vocês, mas cada vez, né? Vamos melhorando, né? Passam os anos e vamos melhorando. Bom, resumindo, é importante dedicar um tempo, que somos nós adultos, né? Dedicar um tempo para refletir, né? Eu diria uma vez por dia, não tem problema. E às vezes, 2 vezes por dia. Veja, às vezes você vai ter uma conversa importante, né? Você quer convencer seu chefe sobre algum assunto. Você quer convencer seus colegas de trabalho sobre algum assunto, né? Você precisa pensar antes, né? Ver os prós, os contras, analisar, né? Não vai chegar em uma reunião comentando sua opinião. Não, tem que colocar uma base, né? Igual você, né? Onde estou? Para onde vou? Peraí, vamos lá. Estou aqui, tenho essas tendências, não? E a mesma coisa com os filhos, né? Com os pequenos. Dedicar um tempo para ensinar isso. Pensar e refletir, né? Como comentei, cada um tem uma tendência, né? Uns têm uma tendência a ter mais espontâneos, outros demoram um pouquinho mais, outros ficam roendo, né? E fazendo mesmo sem entender, mas enfim, né? Eu diria, precisa desse tempo, né? Para isso, para aprender. Sim. Luiz, a pessoa respondeu ali a pergunta comentando que é quando os pais não controlam a emoção. Então, como que faz essa orientação? Eu penso assim que existem situações e situações em termos de adulto, de maturidade para lidar com os sentimentos. Então, você pode ter um caso específico assim de um descontrole muito grande. Então, até o caso de efetivamente orientar essa família, essa mãe ou esse pai a procurar um auxílio que pode ser profissional, pode ser de uma pessoa que possa fazer esse acompanhamento com essa pessoa para ajudar nessa questão emocional. Aí, tirando um caso mais extremo, se a gente volta assim para o normal, para o usual, né? Pensa que todas as famílias têm situações, todas as pessoas passam por situações onde você tem uma reação, depois você para, olha de volta e fala, opa, essa reação que eu tive não foi a melhor reação. Que é o caso de rever a postura que foi feita. Você fala, parar, refletir sobre aquilo que você fez. Então, assim, alguma frase que a gente disse para o filho, alguma frase que a gente disse para o aluno, a forma como falou que não foi adequada, isso pode marcar essa criança. Agora, não é uma marca que necessariamente vai definir a forma como essa criança vai funcionar. Ainda bem, senão a gente estava assim, desanimado e frito, porque, né, como ser humano, todos cometemos erros. Então, claro, ajustar o erro, né, que a gente comete, falar, não, tudo bem, cometo erro, então vamos lá. Não, peraí, né? Assim, com um bom senso, mas considerar que os filhos ou os alunos, as pessoas que são responsáveis em termos de que estamos responsáveis em termos de educação, eles precisam que nós sejamos suficientemente bons. Então, não é a perfeição, como eu dizia, se a gente dependesse da perfeição para educar, não ia dar certo, né?
Então ele precisa, o que seria alguém suficientemente bom? Alguém que tá junto, que é um ser humano, que vai cometer o erro, mas que vai poder parar, refletir sobre o erro, voltar, pedir desculpa e ajustar o comportamento. Então, a gente tem a situação do caso, né, que ela teve perdeu os pais cedo, que teve a situação de ter visto em algum momento o pai agredir fisicamente a mãe e tal. Tudo isso deixam marcas, tanto que repercutiu na vida adulta dela efetivamente. Só que, por outro lado, são coisas que podem ser trabalhadas. Ainda mais se eu penso assim, eu como psicóloga, a minha profissão tem muito a ver com isso, assim, apesar do meu foco estar em infantil e adolescente. Mas exatamente dessa possibilidade de ir recuperando, digamos assim. E eu acho que a gente podia... Deixa eu só ver se alguém fez uma última, só mais comentário de volume entre os pais e criança para uma situação... uma pessoa fez um comentário super importante. Deixa eu comentar esse e já te passo aí, Luiz. Proporcionar uma atividade lúdica entre pais e a criança para criar uma situação de envolvimento deles. Então, isso é um dos indicadores. Quando você pensa em formar a autoestima da criança, a gente não forma online, a gente precisa formar a autoestima no contato. É a interação do pai, da mãe com a criança, do professor com a criança, que vai criando esse ambiente. Porque isso que a gente falava no começo, ajudar a criança a dar nome ao que ela está sentindo. Você tem que estar próximo dela. Você tem que identificar que o Marco estava com fome e não estava com sono, para poder ou pôr para dormir ou dar comida. Então, essa proximidade, esse laço que você cria. E uma vez eu ouvi um conselho muito legal, que era assim, a pessoa estava falando sobre educação de filhos e falou da importância de ter os momentos de família, mas também a importância de você ter momentos separados com cada filho. Então, não precisa ser uma coisa assim, você planeja uma viagem de 3 dias. Não, você vai na panificadora, daí um dia você vai com um filho, daí outro dia você vai cortar grama, você está cortando com outro. Então, para ter esse momento de exclusividade com cada filho, exatamente para criar essa liga, digamos assim, esse momento, propiciar para que a criança possa falar do que ela está sentindo, para que a gente possa ajudá-la a traduzir o que ela está sentindo. Ai, Luiz. Sim, e viu, isso de, por exemplo, ter momentos, né, com os filhos, com o esposo também, com a esposa, é importante, mas muitas vezes temos a tendência de deixar muito geral, no sentido, preciso de um momento lúdico, né, então todo dia vai ter, né, mas é importante fixar, né, dentro do possível, né, um horário ou uma atividade, por exemplo, tal filho gosta de cozinhar, então o momento que eu vou aproveitar esse momento da cozinha, né? Tal filha gosta muito de TV, né? Então vou assistir aquela coisa, né? Então, e quando falamos coisas lúdicas, né? Temos que lembrar, né? Que o exercício entra também, exercício físico, né? E as crianças precisam muito. Quer dizer, na situação que estamos agora fechados, trancados, né? Precisamos de algumas atividades para não enlouquecer, né? Então, por exemplo, exercício físico é uma atividade que agora está sendo muito necessária, né? A saúde mental, né? Enfim, né? Tudo isso. Luiz, Mas lembrei nisso que você estava... Opa! Lembrei nisso que você estava comentando sobre a questão nesses momentos de ter junto e definir, né, para poder efetivamente que aconteçam. A gente está atento enquanto pai, enquanto educador, de que às vezes a criança vai trazer para você o relato de algum sentimento ruim que ela tem e que a gente possa acolher esse sentimento, porque muitas vezes ela pode ter expectativa de que se ela sente algo ruim dentro dela, raiva de alguém, alguma coisa assim, ela não pode contar para alguém que aquilo se torna verdade, ou tipo, nossa, a pessoa agora ficou sabendo, o papai ficou sabendo que eu estava com raiva do coleguinha da escola, por exemplo. Então, também nessa educação da autoestima, considerar isso, assim, que mostrar para a criança que os maus sentimentos também são normais, assim, que eles fazem parte, que eles vêm. Só que daí toda a questão é como eu expresso, né, algo de ruim que eu tô sentindo. Então, assim, como eu posso falar com alguém, eu tô com raiva de um coleguinha, eu posso vir contar pro meu pai que eu tô com raiva desse coleguinha, daí sair batendo no coleguinha já é outro capítulo, né? Então, assim, mas no sentido que a criança entenda que o mau sentimento também faz parte, assim, que também
pertence ao universo. E tem uma outra característica que eu vejo bem recorrente, assim, em termos de educação de filhos, ou mesmo no contexto da escola, de você está dando aula, daí tá todo mundo quieto e tal, daí um lá levanta e começa a fazer barulho e você acaba chamando a atenção daquele que está fazendo barulho. Ou em casa, você chega, daí as coisas não estão arrumadas, o brinquedo está espalhado, você vai nos brinquedos, comenta sobre os brinquedos que não estão espalhados. Então, que às vezes pode ser que o foco fique mais no que não está funcionando do que naquilo que está funcionando. Então, quem sabe um exercício importante em termos de autoestima é pensar em que medida a gente está sinalizando as conquistas da criança. Se a gente, de repente, não fica muito mais enfocado nos erros, né? E não sinaliza a conquista, e não celebra as mudanças que a criança efetivamente tem. Sim, estava tendo uma conversa um dia desses e um colega de trabalho, né, me fala, né? Puxa, chefe, o chefe só olha as coisas erradas, não vê todas as coisas boas que eu faço, né? Então, claro, sempre temos objetivos claros, né? Enfim, né? E fazendo um paralelo, pensando na família, estou pensando agora, por exemplo, às vezes, e é muito comum, viu? Às vezes conversando os filhos com os pais, né? O pai está no celular, né? Está respondendo alguma coisa, de repente fora do horário de trabalho, né? Sim, filho, conversando, assistindo, vendo, né? É, então, realmente não dedicamos esse tempo ou esse olhar, diria, que a criança, os filhos tanto precisam, que a esposa precisa, que o esposo precisa. É mais questão, isso que eu estou falando parece que mais o homem, né? A mulher consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo e dá certo, né? Homem não tanto, né? Mas acontece, né? Mas sempre temos filhos, né? Ou os mesmos esposos, né? Que querem esse momento específico. Agora você está falando muito de empatia, viu? Já um ano atrás, falava muito de empatia, né? E essa famosa empatia, né? Você precisa se colocar no lugar do outro, né? Inclusive, tentar sentir o que o outro sente, né? Mas para quê? Para entender melhor, né? Entender melhor qual que é a visão dessa pessoa, o sentimento, e o que acontecia aqui com o psicólogo e a Adriana, né? Demorou, demorou. Fazendo um paralelo agora nas nossas famílias, no nosso dia a dia, né? Como que estará essa empatia em casa, né? Claro, o filho sabe que mãe ama, sabe que pai ama, sabe que a família se ama, né? Mas como está essa empatia, né? Esse olhar, esse ficar, né? E tudo isso vale muito, né? Vale muito, porque como comentávamos, são coisas que duram para a vida inteira, né? Bom, tem tantos exemplos aqui, mas às vezes os filhos não prestam atenção porque os pais não prestam atenção, né? Aprenderam assim. Mas isso aí, né? E fica a pergunta, né? Como está essa empatia, né, em casa, né? Esse olhar, esse escutar, né? Eu vi não sei se eu recebi, você estava mexendo no feed e acabei encontrando. Um pai tá sentado no celular sentado no sofá com o celular e a criança vem, traz o desenho e fala, pai, dá um like no meu desenho. Então, essa questão, isso, assim, né, de como também os eletrônicos entram na vida, daí o quanto a gente acaba prestando atenção efetivamente nas crianças. Lembrei também da questão, Luiz, quando você estava comentando, da assertividade, porque, por exemplo, assim, muitas vezes, de repente, a fala pode ser uma fala que não é tão assertiva e não ajuda a criança. Vou dar um exemplo bem concreto. Por exemplo, às vezes acontece de eu estar jogando com alguma criança no consultório e a criança tem a conduta de jogou lá o dado, caiu um, vira, coloca o 6, coloca um 5, coloca um 4, dá uma manipulada básica lá, né? Então você pode, por exemplo, dizer para a criança, você rouba, ou você é um ladrão, né? Então, generalizar. Ou você pode ser assertivo e falar, olha, você jogou o dado, caiu um, você mudou para o 6. Então, é uma forma de você sinalizar para a criança, de uma forma bem assertiva, o que ela está fazendo que não é errado, que não está correto. Que é a mesma coisa quando você fala que você é mentiroso. Então, é diferente você falar, olha, filho,
aqui, quando você me contou tal coisa, eu acho que efetivamente não é verdade. Você está faltando com a verdade nessa parte que você está me contando aqui. Porque é uma forma da gente ajudar a criança a entender qual é o comportamento que não estava correto e também como não generaliza, como você não diz você é assim, eu não pus a criança inteira dentro de um pacote, isso também favorece mais a questão da autoestima. Não vem assim, você é mentiroso, você é um ladrão, você não faz nada certo. Não, é que agora aconteceu que você fez algo de errado. E eu lembrei de uma situação concreta, uma pessoa estava me contando uma situação, foi assim, ela estava jantando na casa da família e tinha as crianças, estavam lá, e de repente uma criança foi se servir e acabou derramando suco. E daí ela recebeu uma baita de uma bronca, porque você derrubou o suco, tal, e na frente das visitas, assim, e tal. E a criança não fez nenhuma ação equivocada, ela não estava estabanada, ela não estava se mexendo e tomando suco e olhando o celular mesmo, nada. Ela estava simplesmente se servindo e acabou derramando o suco. E daí depois seguiu mais um tempo, tal, terminaram de comer, tinha parte da sobremesa. E a mãe combinou com essa criança de que eram 2 chocolates. E a criança pegou 2, daqui a pouco veio e pegou mais um. A mãe viu e não fez nenhum comentário. E essa pessoa trouxe essa situação para mim comentando assim, como às vezes as famílias podem se equivocar colocando o acento no lugar errado, no sentido assim, o primeiro ato, a criança não fez nada de errado, no sentido assim, que ela, assim, qualquer um derrama suco, ou, né, você pensa assim, quantas vezes você tá na casa de algum amigo, agora ninguém vai na casa de ninguém, né, mas quando a gente ia na casa das pessoas, às vezes você está se servindo, ou você, ou a pessoa, enfim, isso acontece de derramar, e não foi porque você estava fazendo as coisas de forma estabanada, simplesmente aconteceu. E que foi a mesma coisa que aconteceu com essa criança. Ela estava se servindo e acabou derramando suco. E por outro lado, na outra ação dela, que é muito mais complicada no sentido de obediência, porque tinha um combinado de que ela deveria efetivamente comer 2 chocolates e ela estava lá buscando o terceiro, não teve nenhuma ação por parte dos pais. Então também, às vezes, o prejuízo na autoestima ele se dá porque você põe um acento muito grande, uma cobrança grande num ato que foi um acidente e deixa de lado algo que realmente foi uma falta de obediência. Sim, e voltando ao caso, você falando aí, voltando ao caso, eu quero fazer uma pergunta então, para todo mundo, hein? Se todo mundo colocasse uma palavra, vamos colocar uma palavra aí. Que faltou na nossa Adriana? Que faltou? Que faltou para ela? Vamos lá, todo mundo escrevendo aí? Que faltou? Quero ver o que faltou, segundo vocês, né? O que faltou para Adriana? Vamos lá escrevendo. Eu não consigo ver aqui, Regina. Se você puder ir falando aí. Vou. Uma palavra, hein? Uma palavra. O que faltou para Adriana? Ó, as mulheres têm que ser objetivo. Luiz liberou uma palavra só, hein, gente? As mulheres, faltou, tarará, tarará. Não é tão simples assim. Deixa eu ver. Ops. Tem gente que entrou mais agora por último, mas enfim, vamos ver aí. Os que estavam mais desde o começo. Perdão, empatia, sentir-se amada, aceita, carinho, afetos. Sim, aham. Acho que é isso aí, Luiz, que o pessoal comentou, foram essas. Resumindo, né? Isso, aham. Uhum. Então, por exemplo, e aproveitando aí, Regina, eu quero perguntar para você. Controle também veio. Controle. Faltou controle. Controle, aham. Uhum. Muito bem. Você ia me perguntar uma coisa? Sim, sim. Então, nessa fase, né? O que não pode faltar de jeito nenhum? Conte para nós o que não pode faltar nessa fase, nessa Sim. época pré-escolar, que nunca pode faltar. Então, quando a gente pensa em autoestima, considera assim que o que é autoestima, né? A gente foi falando do conceito.
é a imagem que a criança tem dela mesma. E como que ela forma essa imagem? Ela não tem ela pronta, é uma imagem que ela é construída. E ela é construída pelos pares, pelas pessoas que estão próximas a elas, os pais ou profissionais de educação, professores que estão próximos a ela. Então, quem vai auxiliá-la nessa construção da autoimagem tem que ter muito claro a aceitação incondicional, em primeiro lugar, assim, né? Que a criança vai ser da forma como ela for, que ela vai poder vir falar dela e que ela vai ser aceita daquela forma que ela está falando. Porque se de repente ela vem e começa a falar alguma coisa que ela fica com raiva e a pessoa já acha que ela não devia expressar aquele sentimento de raiva, não devia falar, daí já bloqueia. Daí ela já fica com essa dificuldade de falar de algo que não é tão agradável a ela. Depois, se ela está efetivamente tentando melhorar algum comportamento, que a gente possa sinalizar para ela as melhoras, porque às vezes você tem, isso é legal fazer uma diferenciação, assim, às vezes pode ser que uma criança, duas crianças, vão colocar o mesmo, tenha o mesmo objetivo, por exemplo, falar de forma menos agressiva, ser mais pausado na forma de falar, tal. Quando recebe uma bronca ou quando recebe uma... Tem criança que quando é contrariada sempre fica resmungando. Então, digamos, você tem duas crianças e o objetivo de quem está educando essas duas é que então quando você receber alguma contrariedade, você reagir de uma outra forma, não dessa forma como você está fazendo. Então pode ser que uma criança faça um esforço mínimo e já consiga mudar o comportamento. E uma outra criança está fazendo um esforço enorme e a mudança que ela conseguiu é quase imperceptível. Então também é uma sensibilidade dos pais que estão educando poder pensar assim, premiar ou considerar o esforço mais do que propriamente o resultado. Porque às vezes uma criança pode estar fazendo um esforço enorme e o resultado que ela conseguiu foi muito pequeno. Mas a gente só vai conseguir que ela melhore em termos de autoestima e que efetivamente ela consiga essa conquista e as próximas, se a gente conseguir identificar que houve esforço e ir sinalizando para ela. E tá junto com ela no sentido de, então tá, vamos lá, você conseguiu isso, agora o que mais que você consegue? Então não conseguiu ficar sem responder, mas conseguiu melhorar a cara não ficou uma cara tão de mau humor assim, né? Beleza, então na próxima vez vamos ver se melhora a cara e também consegue ficar sem resmungar. Então nesse sentido de sinalizando e construindo junto com a criança também. Essa questão da criança ter responsabilidade também, Luiz, é algo que favorece muito a autoestima, porque é super comum as famílias deliberarem algumas coisas para as crianças fazerem, lavar louça, arrumar a cama, tal, e quando a criança não faz, alguém acaba fazendo por ela, pai, mãe, empregada, diarista, enfim. E se a criança tem um encargo e efetivamente ela cumpre aquele cargo, mesmo que ele custe, isso desenvolve autonomia para ela e também desenvolve autoestima, no sentido assim, de que custou, porque eu não estava afim, porque eu estava com preguiça, seja a razão que for, porque eu não sabia arrumar a cama, porque eu não sabia lavar a louça ainda, seja a razão que for. Custei, mas eu fiz e agora, tipo, nossa, olha aqui, é meu esforço, consegui, tá? Então isso também reforça a autoestima com relação a encargos. Então, essas são algumas das coisas que são importantes a gente ter presente quando a gente quer fomentar a autoestima dos filhos, dos educadores, né? Das pessoas que a gente está educando. Luiz, faltam um pouquinho mais que 5 minutos, nossa. Tá bom, viu? Uma coisa importante. A gente, pela correria, esquece, né? Mas somos pessoas, né? Vale a pena, assim, perguntar para a pessoa, né? Como você se sente, né? Como que está você com você mesma, né? Parece loucura, né? Parece uma coisa tão simples, né? Ou parece uma coisa muito grande, mas o importante é que pelo que me contam, não acontece muito, né? Parece que tem que acontecer uma briga entre casal, uma briga entre irmãos, para dizer como que você se sente, né? Então, importante se entender, né? E para poder ajudar, precisa mesmo entender o que está acontecendo. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma tendência já de brigar com um. Por quê? Porque tem o histórico, tem seu currículo. Então eu já sei que ele deve ter... Mas, e se não foi ele que começou? Né? Estou sendo injusto.
As pessoas, quer dizer, somos complexas porque dependemos de muitas coisas, né? Mas nós temos que ajudar, né? Temos que nos ajudar e ajudar os mais próximos, né? Porque é importante, para render bem, temos que estar bem, né? Por exemplo, temos que dormir bem para o próximo dia trabalhar bem, por exemplo, né? Temos que estar preparados com as atualizações do nosso trabalho, né? Para fazer um bom serviço mesmo, né? Uhum. Que saber lidar com as pessoas, né? Porque lidamos com clientes, lidamos com pacientes, lidamos com alunos, lidamos com a nossa família, né? Temos que aprender a lidar, saber o momento certo de falar, saber o momento certo de estar, né? É isso que eu falava, ter um momento, né? Para pensar, dedicar um tempo no dia, para fazer, tipo, um checklist, né? Ter consciência do que está fazendo, né? Bom, falta pouco tempo, né? Mas que aqui realmente não conseguimos fazer um passo a passo de estudo de caso, mas sim, é um meio utilizado, né, para parar e refletir. Né? Existem outros meios? Existem. Né? Mas o estudo de caso é isso. Você encontra situações concretas que podem acontecer na sua vida. Só que tem uma característica muito importante, né, dos estudos de caso, né? Inclusive, é uma virtude, né? E você tem que ter prudência. Por quê? O que deu certo para a Regina não necessariamente vai dar certo comigo. Tem umas Uhum. condições específicas, né? Mas sim, o que teve o estudo de caso é um momento de reflexão, de colocar as coisas no seu lugar. E depois tirar propósitos firmes para tentar corrigir algumas coisas concretas, né? Então, mais ou menos por aí, né? Sim. Eu queria Aí, só. Opa, pode falar, Luiz. não, isso aí. Eu queria só comentar com relação ao erro, a importância que o erro tem no processo de aprendizagem. Quando a gente pensa em aprendizagem, quer seja da gente, quer seja dos filhos, a gente tem que considerar que o erro faz parte. E que quando a gente acompanha a criança na educação, a gente precisa deixar essa mensagem para ela de que errar faz parte, porque algumas crianças por medo acabam não tentando, então nem tem a iniciativa, porque tem medo de errar, e falar, ok, pode errar, na próxima a gente melhora e assim vai, faz parte da vida, às vezes até comentar dificuldades que a gente teve, erros que a gente cometeu, porque o erro também é uma oportunidade da criança aprender o que, que eu fiz que deu certo, o que, que eu fiz que não deu certo, como que eu posso melhorar na próxima vez. E se a criança consegue, ela por conta própria, resolver os problemas dela, se a gente oferece ferramentas, instrumental, para que ela consiga, então estou me desentendendo com meu amigo, beleza, então ajuda ela a ver o que, que ela sente, como que ela pode verbalizar. E ela vai lá e ela mesma consegue fazer gestão, ótimo, porque essa é a ideia, né? Instrumentalizar a criança para que ela consiga fazer gestão das situações que ela tem. Então, só queria comentar essa questão do medo. Daí, agradecer as pessoas por terem vindo, participado. Daí, perguntaram da live vai ficar gravada. Eu fiquei digitando ali, o celular ficou balançando. A live vai ficar gravada se tudo der certo, porque às vezes existem as instabilidades da tecnologia, mas a princípio, sim, a gente vai deixar gravado. E daí, deem um retorno para a gente se o estudo de caso ajudou vocês, se foi uma metodologia que favoreceu, porque daí a gente utiliza de novo, né, Luiz? Claro, e eu queria fechar com duas coisas, apenas duas, né? Boa Primeiro, noite. e relembrar, não, Tô brincando, tô brincando. não dá para administrar o que não se conhece. Dedique um tempo para conhecer-se melhor e para conhecer melhor os que estão ao seu lado. Importantíssimo. Dedique esse tempo, vale muito a pena. Né? Pessoas, né? Não fique preocupado com as tecnologias que vêm por aí. Dá para investir nas pessoas agora. Essa seria uma coisa. E a segunda e última coisa, né? Não tem problema em errar. O problema está em cometer o mesmo erro sempre. Aí sim, isso é problema mesmo. Então, dedicando um tempinho, né, para tentar melhorar, para se entender, para entender os outros, né, especialmente os mais próximos, vale muito a pena. Tá bom? Da minha parte, só. Um abraço virtual. Tchau, tchau, tudo de bom, boa noite. Tchau.
Senhor. Ele não tá me deixando salvar.